Oi, turma, estou de volta. Hoje falarei um pouco aí sobre a ficha rendimentos recebidos acumuladamente, né? Como é de praxe, antes de entrar na ficha propriamente dita, no conteúdo do nosso curso, vou responder algumas perguntas, alguns questionamentos. Primeiro responderei o questionamento aí do aluno João Mateus, né? João Mateus, na realidade, não é um questionamento, é uma afirmação que ele faz. O João Mateus diz o seguinte: o leão quer saber a movimentação financeira da sua família, mesmo que não seja para tributar. Essa é a minha visão, é a visão que eu tenho da filosofia deles. É isso mesmo, João Mateus. O fisco, ou o leão, como a gente costuma chamar, ele quer saber não só do seu patrimônio, mas do seu patrimônio e dos seus dependentes. Ele quer ver a evolução patrimonial dos seus bens. Ele quer ver a evolução patrimonial, a sua evolução patrimonial. Se sua evolução patrimonial é compatível com os seus rendimentos, com os rendimentos que você recebe mês a mês. Isso é muito bom para nós que trabalhamos dentro da legalidade, né? Que não tememos e declaramos tudo que temos. Para quem anda fora da legalidade, isso é um problema, porque pode ser que os seus bens não sejam compatíveis com sua renda. Então, para as pessoas que não seguem à risca a legislação, isso pode ser um problema, mas para quem segue à risca a legislação, isso não é problema nenhum. Isso é até bom, até para você ter um acompanhamento aí da sua evolução patrimonial. E pagar tributo, eu costumo dizer que é uma obrigação que nós temos para que a coisa pública ande, a coisa pública funcione. Ou seja, para nós termos direito à saúde, à educação. Então, para ter todos os direitos que nós temos aí na sociedade, nós precisamos pagar tributo. Eu costumo dizer a meus alunos que o problema não está na nossa carga tributária. O problema está na má administração dela. Então, o problema, na realidade, está na gestão dos tributos. Então, nós devemos ter cuidado na hora de votar. Nós temos que ter cuidado na hora de escolher os nossos representantes, porque são eles quem vão fazer a gestão dos tributos. Tranquilo? Então vamos lá, temos mais duas questões aqui, na verdade, três do Paulo, né? O Paulo pergunta o seguinte: para quem opta pela declaração simplificada, a declaração dos dependentes é opcional? Sim, Paulo, a declaração dos dependentes é opcional não só para a declaração simplificada, como também para a completa. Você pode optar por colocar dependentes ou não. Como é que você vai saber se deve colocar ou não os dependentes? É interessante que você faça a simulação no sistema e faça o comparativo, né? Lembrando que os dependentes, eles sempre vêm com o quê? Com a mochilinha, bônus e ônus. Então, você tem que fazer a simulação lá no sistema, mas ela é facultativa para qualquer uma das hipóteses. Você pode não querer ou não declarar dependente. A segunda pergunta do Paulo é o seguinte: como, ao declarar um dependente, deve ser declarado também seus respectivos bens? Não seria mais simples, se for possível, não adicionar nenhum dependente? Sim, Paulo, seria mais simples não adicionar nenhum dependente. Mas lembrando que caso você não adicione dependente, você não vai ter direito à parcela dedutível referente àquele dependente e também você não vai poder utilizar as despesas dedutíveis daquele dependente, ou seja, saúde, educação, que o dependente pagou ou que você pagou para aquele dependente. Então, a sugestão que eu dou é fazer a simulação antes de decidir por colocar ou não o dependente na declaração de imposto de renda. Até porque colocar os bens do dependente, ele não vai influenciar em nada o cálculo do tributo, os bens. O que vai influenciar o cálculo do tributo são os rendimentos recebidos por esse dependente
e as despesas pagas por ele ou pagas por você referente a esse dependente. A terceira pergunta do Paulo é o seguinte: caso o indivíduo venha inserindo os dependentes nas declarações simplificadas de anos anteriores e passe a não declará-los mais, haveria algum problema? Não, Paulo, não temos problema nenhum. Caso você venha declarando dependente e você veja que é mais vantajoso você não declarar o dependente, porque ele tem uma renda e tem poucas despesas dedutíveis, então você pode sim tirar o dependente. E caso esse dependente entre na regra de obrigatoriedade, ele vai fazer a declaração dele separada da sua. Caso ele não esteja nas regras de obrigatoriedade, ele não precisa declarar. Tranquilo? Outra pergunta que tivemos aqui, deixa eu ver aqui de quem foi a pergunta, só dar uma olhadinha aqui, foi da aluna Raquel. Raquel pergunta quando vai declarar lá os prêmios provenientes de loteria. Ela perguntou se pode, se coloca o valor bruto ou o valor líquido, quando ela for declarar lá. Ela vai colocar o valor líquido, ou seja, o valor menos o valor que ela recebeu, menos o imposto. O valor líquido que está lá na conta dela é o que ela vai declarar lá. Beleza? Pessoal, rendimentos recebidos acumuladamente, eu tenho algumas observações, né? O que são rendimentos recebidos acumuladamente? São rendimentos que o contribuinte recebeu de períodos anteriores. Exemplo, em 2019, o contribuinte recebeu rendimentos referentes a 2018, referente a 2017, referente a 2016. Então, foram rendimentos que ele recebeu de períodos passados. Isso acontece geralmente quando aquele contribuinte está com ação judicial, contra a empresa a qual ele trabalha, contra o órgão ao qual ele trabalha, ou contra o governo, e aí ele recebe os rendimentos acumuladamente referente a vários anos. E a gente deve declarar esses rendimentos. Um erro comum que a gente encontra é que as pessoas declaram esses rendimentos lá em rendimentos tributáveis, recebidos de pessoa jurídica, e aí muitas vezes acaba aumentando a tributação para esse contribuinte. O local correto para declarar esses rendimentos é em rendimentos recebidos acumuladamente. Lá nos rendimentos recebidos acumuladamente, a gente tem duas hipóteses de declarar. A gente pode declarar de forma pelo ajuste anual, em que o valor é acrescido aos rendimentos tributáveis, ou de forma pelos rendimentos, ou a gente pode optar pela tributação exclusiva na fonte. É outra opção, em que é aplicado uma fórmula para a cobrança do tributo exclusivamente na fonte. Então, nós temos essas duas opções aqui, ó. Ajuste anual, deixa eu voltar aqui, marcar aqui com marca-texto, né? Colocar aqui um marca-texto. Então, nós temos o ajuste anual, para ficar claro aí para vocês, e a outra forma é a tributação exclusiva na fonte. Isso aqui eu vou mostrar para vocês direto lá no sistema. Eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer algumas simulações. Então, depende da quantidade de meses, se for referente a vários meses, é melhor a gente optar aí por uma ou por outra dessas alternativas, ou ajuste anual ou exclusiva na fonte. Como é que eu sei? Fazendo simulações, indo lá no sistema. A gente vai já para o sistema. Então, pessoal, para saber como eu falei, para saber qual dos dois é mais interessante para você, é necessário o quê? Simular as duas alternativas. No caso exclusivo na fonte, por exemplo, o valor total de impostos a restituir terá diretamente relacionamento com o número de meses. Então, a gente vai ver que lá na tributação exclusiva na fonte, quando o rendimento é referente a vários meses, é melhor eu fazer por ela. Então, a gente vai ver isso na prática no sistema. Quando eu recebo rendimentos acumuladamente, eu vou para essa ficha e eu tenho como fazer essa simulação direto lá na ficha. Vamos lá para o sistema agora.
Vem comigo. Chegando aqui ao sistema, pessoal, nós temos aí a aba rendimentos recebidos acumuladamente. Ó. Eu já fiz aqui, já criei uma situação para adiantar aqui na nossa videoaula, né? Então, eu iria clicar em novo. Como eu já criei a situação, eu vou em editar. Então, aqui eu vou dizer quais das opções eu quero. Se vocês olharem, tem um izinho aqui. Olha o que é que diz aqui na própria declaração. A opção pelo ajuste anual implica que os rendimentos recebidos acumuladamente deixarão de ser tributados exclusiva na fonte e serão adicionados aos demais rendimentos sujeitos a ajuste anual. Aí, ok, isso é só informação, eu já falei isso para vocês anteriormente, né, lá no slide. E aí aqui eu coloco o CNPJ da fonte pagadora, ou seja, quem está me pagando esses rendimentos acumulados. Coloquei um CNPJ fictício, coloco a razão social da empresa que eu criei, empresa X, né, mas aqui estaria a razão social correta da empresa. Digo quanto foram os rendimentos tributáveis. E aí, pessoal, aqui esse ano surgiu mais um campo, que é a parcela isenta com mais de 65 anos, de aposentado com mais de 65 anos, aposentado ou pensionista. Eu clico aqui no izinho, o que é que o sistema já diz? Ó. A isenção dos proventos de aposentadoria, reserva, remuneração, reforma ou pensão de declarante com 65 anos ou mais, até o limite de R$ 1.903,98, aquele limite que a gente já viu anteriormente. Por mês, aplica-se apenas quando o contribuinte optar pela forma de tributação ajuste anual para os rendimentos recebidos acumuladamente, ao marcar a forma de tributação exclusiva na fonte, o valor informado em parcela isenta, 65 anos, será somado aos rendimentos tributáveis. Beleza? Então, ele já dá a informação aqui para a gente, já deixa claro para a gente essa informação. Antes, a gente não tinha isso, não tinha essa informação. Foi uma mudança, uma alteração no sistema, muito boa, por sinal, porque se aquela pessoa tinha mais de 65 anos naquele período a qual ele estava recebendo aqueles rendimentos, ela teria direito à parcela de isenção proveniente daqueles rendimentos. E antes não tinha essa opção da gente colocar aqui. Agora tem. Eu posso colocar a parcela isenta de aposentado com mais de 65 anos. Então, eu simulei aqui um rendimento de 50 mil, total dos rendimentos tributados aí de 50 mil, uma contribuição previdenciária aqui, inventei aqui um valor de 15 mil, e aí, se tiver pensão, aí tem um quadrozinho aqui, pensão alimentícia, caso esse contribuinte ele seja obrigado a pagar a pensão e incida aí desse rendimento, parte dele foi destinado à pensão, eu já ia colocar aqui o valor que foi lá para a pensão. Ó. Clico aqui, vou em novo, e aí digo para qual alimentando é essa pensão. Digo o valor e aí dou OK. Eu não vou colocar aqui, vamos simular que ele não tinha pensão. Então, fecho aqui. E aí aqui, imposto retido na fonte. Eu criei um valor de 4 mil e aí o sistema me pergunta em qual mês foi o recebimento desse valor. Como é que você vai saber em qual mês foi o recebimento do valor? Você vai ver lá com o contribuinte, né? Quando é que o contribuinte recebeu esses valores aí acumuladamente? Eu coloquei aqui que tinha sido em novembro, mas aí você vai dizer qual foi o mês. E aí ele pergunta a quantidade de meses. Eu vou colocar aqui um mês, só para vocês verem aí como é que fica. Então, coloquei um mês. A gente tem aí o imposto devido, retido direto na fonte, de R$ 8.755,64. Vocês viram aqui que a restituição, quando eu coloquei a restituição aqui, está de R$ 1.033,98 pelo completo. Pelo simplificado, está de imposto a pagar de R$ 1.442,31. Eu vou marcar agora ajuste anual. Quando eu marco ajuste anual, o programa já me dá um aviso. Ó.
A opção pelo ajuste anual implica que os rendimentos recebidos acumuladamente deixarão de ser tributados exclusivamente na fonte e serão adicionados aos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Confirma a opção do sim. Você viu aí que nessa situação é melhor eu ir pelo ajuste anual. Eu coloquei lá, tinha um mês só, então para mim, nessa situação aqui, se for referente a um mês de rendimentos, é melhor eu ir pelo ajuste anual. Mas vamos lá, vamos fazer outra simulação. Voltei aqui para exclusivo na fonte e agora eu digo que esses rendimentos é referente a 5 meses. Na hora que eu digo que os rendimentos é referente a 5 meses, olha o que aconteceu com minha restituição. Ela aumentou para 4.511,42. Aladim, por que isso aconteceu? Porque eu estou dizendo à Receita que aquele rendimento é referente a 5 meses. Então, a Receita está aplicando a alíquota referente a cada um daqueles meses. Quando eu digo, como eu disse aqui, como os rendimentos eram de um mês só, a Receita entende que deve aplicar a alíquota, ou seja, que deve tributar todos aqueles rendimentos em um mês só, que aquilo é de apenas um mês, de um período. Quando eu digo que é referente a 5 meses, o que a Receita faz? Ela dilui a tributação, ou seja, a alíquota fica menor porque o valor recebido a cada mês diminuiu. Eu peguei lá 50 mil e dividi os 50 mil por 5 meses, ou seja, esse contribuinte recebeu 10 mil por mês. Aí olha quando eu vou para o ajuste anual, clique em ajuste anual. O que aconteceu? Confirma sim. Diminuiu minha restituição. Por quê? Voltou lá para aquele valor anterior. Porque o que é que o programa entende? O programa entende que todo esse valor você recebeu de uma vez só e está lá em rendimentos. Ele vai para a aba lá ele soma os rendimentos tributáveis do ano, normalmente. Então, por isso, eu tenho que fazer essas simulações. Então, como a melhor opção é aqui, exclusivo na fonte, eu deixo nele, porque vai ter mais imposto a restituir. Aí uma pergunta que surge. Aladim, isso é ilegal? Realmente eu posso optar por um ou por outro? Pode sim. São simulações que você pode fazer no sistema. A legislação permite que você opte por uma das duas tributações. Então, você quem vai dizer qual a melhor tributação para você. E é claro, você vai escolher a tributação que mais lhe beneficie, que mais traga benefício para você, ou seja, que mais traga restituição ou que mais traga, que diminua o imposto a pagar, na realidade, né? Então, você vai escolher isso aí. E eu dou ok aqui, deu ok, acrescentei lá. Esses rendimentos recebidos acumuladamente não foram meus. Quem recebeu os rendimentos acumuladamente foi meu dependente. Olha aqui, sempre nós teremos a aba de titular e dependente. Vocês viram aí que sempre a gente tem um canto para colocar os rendimentos do dependente. Então, clique em dependente e aí eu faria o mesmo procedimento, né? Com a diferença aqui que eu tenho que especificar qual é o dependente. Quais dos meus dependentes são o que recebeu esses rendimentos acumuladamente. E aí, como eu não vou acrescentar aqui nenhum dependente, mas vocês viram aqui a forma de acrescentar é do mesmo jeito lá do titular, só que vocês vão selecionar o dependente e aí vocês dão o OK, né? Então, aqui nós finalizamos a aba rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas recebidos acumuladamente.